Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Salles Finance, nosso canal que fala sobre investimentos focados no longo prazo, com a ideia de construção de patrimônio e é o objetivo de ter uma tranquilidade financeira lá na frente. Bom pessoal, vamos aproveitar essa fase que estamos vivendo e tirar 5 dúvidas aí sobre crise, sobre a crise de agora e sobre momentos de crise em geral. Então esse é o nosso 6º vídeo da nossa trilha Buy and Hold. Quem tiver interesse, assista os anteriores que estão bem legais também. Nossa ideia é divulgar essa metodologia de investimento e de vida até para mais pessoas que possam se interessarem. Vamos lá pessoal, eu separei 5 dúvidas que a gente tem ouvido bastante nesses momentos que estão passando agora. Eu vou comentar 5 aqui. Então, as dúvidas são as seguintes. A crise atual é mais forte do que a crise de 2008? Essa é a primeira dúvida. O mercado voltará ao patamar que estava antes da crise? Terceiro, devo continuar investindo na crise? Quarto, devo aumentar meu investimento em renda fixa? E a quinta dúvida, como se proteger para a crise? Então vamos lá pessoal. Primeira dúvida sobre se a crise atual agora do coronavírus é mais forte que a crise de 2008. Uma coisa que a gente pode dizer certo é que as crises são diferentes. Isso vale para a Grande Depressão, 2008, para coronavírus, para outras crises que já existiram. A característica dessa, o que difere da de 2008, é que de 2008 foi um problema na estrutura financeira apenas, mexeu apenas com a estrutura financeira e aí, é claro, acabou impactando a parte econômica também. Não teve uma duração muito grande, mas o suficiente para abalar as estruturas mundiais, econômicas e financeiras. Já a crise de agora, ela é uma crise que envolve saúde, envolve perda de vidas, envolve também um certo frenesi da população. Não estou dizendo que é exagerado, estou dizendo que gera realmente uma ansiedade. Você vê isso pelas filas para comprar coisas em supermercados, em farmácia, o que está acontecendo agora na Europa, de esvaziar os supermercados, já está chegando no Brasil também essa ideia e essa preocupação forte, né? Ela tem muitos motivos e não sabe porque a gente não sabe, é um momento de incerteza, né? É um pouco diferente quando você investe uma coisa que tem risco, você já sabe mais ou menos onde vai chegar. Na incerteza você não sabe qual é o horizonte próximo, se essa crise vai evoluir muito fortemente, se vai ser uma coisa passageira, enfim. Então, não dá para dizer que ela é mais forte que a de 2008, ela tem características diferentes e por mexer na parte de saúde, ela é uma crise que acaba contaminando não só a questão do coronavírus, mas contaminando as mentes das pessoas também por tudo que está acontecendo. Então ela é realmente uma crise muito forte. Não dá para dizer se o impacto dela é maior do que o de 2008, não, mas com certeza ela mexe em esferas diferentes. Segunda dúvida que as pessoas estão tendo em geral é o seguinte: o mercado voltará ao patamar que estava antes da crise? Então vamos dar uma retomada aqui. No mercado brasileiro, a gente pegar como referência o índice Ibovespa, não é o melhor índice, já falamos disso várias vezes, não é um índice tão bom assim, mas como referência só para a gente comentar de maneira geral. O mercado vem subindo de 2016 até 2019, subiu praticamente 3 vezes. Saiu lá dos 40 mil pontos mais ou menos até quase 120. Nos Estados Unidos,
essa subida já vem desde 2010, praticamente. Teve um ano só desses que não teve subida. E aí entra uma crise de coronavírus causada pelo, enfim, pandemia, tudo que ele, todos os impactos que ele pode causar na população mundial, na economia, social, enfim. Nada garante que vai voltar ao patamar que estava antes. Por quê? Porque a gente já vinha de um mercado muito alto, uma tendência altista, o bull, e, e a gente não tem como garantir que ele vai voltar para onde estava antes. Por quê? Porque muitas ações já estavam realmente sendo negociadas a múltiplos elevados e já tinham indicadores de que isso estava chegando num limite, a gente só não sabia quando. Tem gente que está falando de crise desde 2013. Então, basicamente o que a gente pode dizer é, depois que tiver os impactos na economia, prováveis retrações, recessões, enfim, se isso acontecer, quando a economia voltar a subir, se voltar a subir em algum momento, deve retomar o patamar. O que a gente não pode dizer é que ele vai retomar em 2 meses, um mês, 6 meses, um ano, não dá para saber. Isso realmente não tem como saber. Só para dar como referência o mercado brasileiro, o Ibovespa novamente, o nível que estava em 2008 só foi superado ali pelos meados de 2017 e 2018. Então, é difícil dizer. Então, para responder essa pergunta, deve voltar em algum momento, não sabemos quando. Vamos lá para a questão 3, então. Devo continuar investindo na crise? Bom, essa é uma pergunta que eu vou dizer depende, porque se você está investindo antes da crise, você tinha um plano. Provavelmente você tem um perfil X ou Y ou Z e você acreditou ou entendeu, fez as suas considerações de que deveria investir uma parte do patrimônio, muito do patrimônio, enfim. Cada um vê a exposição e o perfil de risco que tem. Então, se você pensou isso antes da crise, provavelmente na crise você deveria continuar investindo. Não deveria mudar nada em tese. Para quem faz buy and hold, pratica o buy and hold, o momento de baixa, de alta, de ficar de lado não quer dizer nada. A pessoa tem uma rotina de investimento. Ela vai pegar o dinheiro que sobra do trabalho e que ela poupa e vai investir uma parte em um dado momento no mês. Basicamente é isso. Então, se a pessoa tem essa rotina e está pensando em longo prazo, isso não muda nada o jeito como a pessoa deve continuar seus investimentos. Então, nesse caso, sim. Agora, cada uma das pessoas tem que ver por que entrou no investimento. Se a pessoa não tem muito claro por isso, por que entrou, provavelmente ela vai se questionar se ela deve sair. Quem tem isso muito claro, provavelmente não vai se abalar com isso nesse momento e sabe que independente do mercado, independente de como esteja, vai continuar investindo da mesma maneira. Vamos lá, pessoal. Quarta pergunta. Devo aumentar meu investimento em renda fixa? Bom, esse tipo de pergunta é pensando numa alocação de investimentos, se a pessoa qual porcentagem do patrimônio deve continuar em renda fixa e em renda variável. Bom, a crise em si não é
um motivo para você mudar isso. Aliás, como já foi dito em outros vídeos, em outros canais, você se prepara para a crise antes. Então, como você se prepara? Você se prepara já tendo o seu plano antes. Sua estratégia tem que ser definida independente de ter crise ou não. Então, por exemplo, se você definiu que tinha que investir 50% em renda fixa, você vai continuar mantendo 50% em renda fixa. Se no momento que a bolsa estava subindo, as ações ficavam 55%, 60% da sua carteira, você ia comprando renda fixa. Agora, provavelmente a sua carteira vai mandar você comprar renda variável, porque deve descer. Então você vai equilibrando a sua carteira dessa maneira. Então você não deveria mexer a sua carteira, tanto renda fixa ou renda variável, enfim, por esse motivo específico de uma crise. Se você tem uma estratégia de longo prazo, mas isso, claro, depende se você tem uma estratégia e qual é a sua estratégia. Não dá para dizer isso de modo geral. Dá para dizer quem é buy and hold não deveria mexer nos percentuais por esse motivo. Deveria continuar fazendo seu investimento da mesma maneira, assim como a gente comentou na dúvida 3. E por último, pessoal, como se proteger para a crise? Bom, a gente antecipou essa resposta, né? A proteção vem antes. Você vem com a sua estratégia, você tem um modo de pensar. Isso é uma vantagem legal do buy and hold também. Até porque quem está começando o buy and hold agora pode até perceber que o próximo aporte, os aportes novos, né, vão influenciar bastante a carteira, a composição da carteira. Mas quem já está há bastante tempo no buy and hold já sabe que os novos aportes dificilmente mudam muito o ponteiro, não mexem muito o ponteiro. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma carteira de... Você já juntou lá um patrimônio de 100 mil reais. Só que o seu poder de aporte é 1.000 reais. Mesmo que caia de 100 para 80, de 100, ou suba de 100 para 110, 120, o seu aporte de 1.000 reais não, ele é importante para continuar perpetuando o juros compostos e longo prazo, mas ele não é decisivo para mudar o ponteiro da sua carteira naquele mês. Ao longo dos anos, você continuando com seu aporte e na tendência de aumentá-los também, vai ser muito importante, mas ele não é decisivo para mexer o ponteiro. Então, não adianta muito você pensar em grandes mudanças de estratégia. Então, a proteção para a crise é justamente ter uma boa estratégia definida, saber o que está fazendo, focar naquelas coisas que vão te manter aportando, como o trabalho, enfim, e, e você vai estar tranquilo para a crise. Você tem que ter uma estratégia que ela independe do cenário atual. Você vai, porque numa estratégia aí, num investidor que vai ficar 20, 30 anos no mercado, vai pegar momentos muito bons, momentos ruins, e isso faz parte do jogo. Então, a sua estratégia não vai mudar em relação a isso. Então, você se protege, primeiro tendo uma boa estratégia, tendo um objetivo e, e focando nas coisas certas, que o investimento em si não é a questão certa. Então, não existe uma carteira indicada para crise, uma carteira indicada para momento de euforia. Isso aí só existe na teoria depois que o momento já passou. Depois você vai analisar tudo em retrospectivo. Agora que o bicho está pegando, não tem resposta fácil para isso. A resposta importante é se proteger, é ter uma estratégia. Agora, pensar que você pode adivinhar quando entrar e sair dos mercados e que você, se tivesse pego todo o dinheiro investido em renda fixa agora e antes tivesse todo o dinheiro em renda variável, achar que isso é possível de fazer é de certa forma ingênuo. Então, proteger para a crise é ter uma estratégia. Não tem uma carteira específica para crise, nem para momento de alta, enfim. Você tem um plano. Isso que vai te proteger. E aí, pessoal, só para lembrar que para quem faz buy and hold só tem esse caminho mesmo. Aportar
diversificar, e aí diversificar em grandes grupos de investimento dentro de cada um dos investimentos, com a intenção de construir patrimônio para te dar tranquilidade financeira. Esse é o único caminho que existe. E, como a gente falou no vídeo específico sobre o coronavírus, crises são normais. A gente tem que botar isso na cabeça. As crises podem ser momentos de exceções, beleza, mas as exceções fazem parte da dinâmica do mercado. Então, de certa maneira, elas são esperadas. Como vai ser, quanto vai durar, que força que vai ter, o que vai impactar, a gente não sabe. Mas a gente sabe que em algum momento vai ter. Então é aquela frase do Mille. Você não tem risco de perder 40%, 50% em ações. Numa ação, numa carteira de ações. Você tem a certeza, você só não sabe quando vai ser. E outra coisa, não é perder, é ver o preço variar. Porque se você não vende, você não perdeu nada. Para o buy and hold, o preço não importa. Tem que lembrar disso. E se você estiver pensando em aproveitar a oportunidade agora na crise, provavelmente você está mais emocionado do que deveria. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. 5 dúvidas sobre a crise. Espero ter ajudado aí vocês a entender um pouquinho mais desse momento e poder passar tranquilo por ele. Todo mundo vai ficar um pouco abalado, não tem jeito. Até quem fala que não olha a cotação vai dar uma olhada, vai se perguntar se está fazendo a coisa certa, mas se você tiver com a sua estratégia bem definida, bem diversificada, souber que você está fazendo isso para construir um plano de longo prazo, você vai passar por isso tranquilamente, tá? Então é isso, qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo, valeu!